salmista, no Salmo 119, me parece o versículo 9. Ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Né? Não me recordo do versículo, mas sempre ali que diz que ele disse: eu escondi. Que escondi a tua palavra. Aonde? Meu coração, com uma finalidade: para não pecar contra ti. No versículo 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada. Lâmpada ilumina. É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então nós temos inúmeras passagens bíblicas que exorta, não aconselha, exorta a pegar a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, usar a palavra, porque por ela nós conseguimos permanecer na presença de Deus, guardar o nosso bom tesouro e nos armar com todas as armas para vencer e ser vitorioso e chegar ao final, aonde Salomão diz que é melhor o fim do que o começo. Então, nós vamos aqui meditar nessa lição. Para quem não tem a lição, abre lá em Gênesis, nós vamos encontrar aí o capítulo 2 e o versículo 18, onde está o texto áureo, texto de ouro, não é? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Deus está dizendo: far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Nós temos a verdade prática aplicada, que diz assim: de acordo com o projeto de Deus, plano de Deus, o homem unir-se à sua mulher, após abdicar-se, deixar sua casa, sua família, para dar início a uma outra nova família. Ao colocá-lo no jardim, já estava em seus planos torná-lo o cabeça da sua nova casa, da sua nova família. Não é? A verdade prática não tem ponto de referência, é uma verdade aplicada, é um resumo do escritor da revista. Aí nós temos o objetivo da lição, que é o primeiro, são 3, presta atenção nisso aí: demonstrar por que a solidão não era algo bom. Segundo, mostrar que Deus fez a mulher com o objetivo somar. Terceiro, relatar o objetivo da lição, sobre a importância do matrimônio, do casamento. Aí depois temos aqui capítulo 2, versículo 20, 21, 22, não vou ler, 23, 24, 25, os versículos da nossa lição, tendo na leitura complementar da semana, Gênesis 2, 24, 2, 15, 2, 20, 1, 26, 2, 22 e 1, 27. Aí depois vem a introdução, aí depois da introdução tem o ponto 1 do 0, que é solidão horizontal. O que é solidão horizontal? Aquela terrena, né? Horizontal. Deus estava preocupado com isso aí. Porque a solidão horizontal não era algo bom? Então, pergunta, é o ponto 1 do 1. Eu só vou ler e depois a gente vai voltar lá atrás. O ponto 1 do 2. Deus fez a mulher para somar com o homem, não é? Para somar. O reino de Deus é assim, de somar, multiplicar. Depois vem o ponto 1 do 3. Deus solucionou o problema da solidão humana. 2 do 0. Deus fez a mulher para ajudar o homem na sua missão. Então Deus criou o homem com um propósito e deu a ele uma missão. Ponto 2 do 1. Mãos que se auxiliam. 2 do 2. Ponto 2, 2.
O propósito da ajuda feminina. É muito importante isso aqui. A matemática e lógica, é isso mesmo, pastor? Isso. E lógica de Deus. Matemática, interessante isso aqui. 2.3. Deus, ele, eu digo sempre, ele é o maior matemático. Porque não tem problema que ele não resolve, né? E ele aqui entra para resolver um problema que poderia acumular se ele não entrasse com providência. 3.0. O pai trouxe a noiva ao altar e a entregou ao noivo. 3.1. Importância da aliança no matrimônio. Aliança. Nós carregamos isso aqui, quem é casado. Isso aqui representa alguma coisa importante. Eu, quando faço casamento, eu digo assim: se você olhar, não tem emenda aqui, ó. Não tem emenda. Quem fabrica aliança não deixa emenda nenhuma. Então, casamento bíblico precisa fazer muita atenção. Sem emenda. Sem emenda. Depois, nós temos aí unir-se. Ponto 3.2. Unir-se à essência do casamento. 3, uma só carne, está lá no título, né? E vem a conclusão. Vamos voltar agora lá atrás. Quantos tem essa lição aí? Levante a mão, deixa eu ver. Está sendo projetado. Não, aqui, mas que tem ela, que possui, que adquiriu a lição. Eu tenho, mas não posso. Assim, o importante é que tem em casa ou aqui, não tem problema. Abaixa a mão. Quem não adquiriu a lição, levante a mão para mim ver. 1, 2, 3, 4. Os irmãos que não adquiriu a lição, não vai ficar bem inteirado, mas aquilo que eu vou trazer vai te ajudar. Vai te ajudar. Porque eu vou trabalhar mais em cima do título, do tema, do texto áureo, da verdade aplicada e também dos 3 objetivos da lição. Agora à tarde eu anotei e eu vou ter que praticamente ler um pouco aquilo que Deus foi falando comigo agora, às 4 horas da tarde. Estava falando com o pastor Lorildo ontem e hoje, 2 dias corridos. Hoje eu queria dedicar todo dia, mas foi o dia mais turbulento. E um que me procura, outro que procura, problema daqui, problema dali, mas no finalzinho, mas já está com a lição em mente esses dias, achei mais importante, né? Então nós temos aí um título, né? Tema: uma só carne, família para Deus. Capítulo 2, versículo 21. Nós vamos encontrar aí o processo da formação, como Deus fez a mulher. E Adão pôs os nomes a todo gado, as aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Está dizendo que Adão colocou o nome no boi, na vaca, no cavalo, na égua, não é? Do jumento, da jumenta e etc. E foi colocando o nome, mas não achava ajudadora idônea. Para ele não tinha. Aí o versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Sabe aquele sono que não acorda? Uma anestesia fortíssima, o quê? Se vocês observarem o processo da formação, da criação da mulher ali, a coisa do sono estava dolorido, estava forte, porque olha só, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e Deus tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. O sono estava tão pesado. Como você vai conseguir entender isso aqui? Porque nós somos crentes e a Bíblia é toda a verdade. Amém. A Bíblia, aí estão tentando denigrir, desmentir, colocar as pessoas fora do foco, mas a Bíblia é absoluta. Aleluia. Ela não é verdade, ela é a verdade absoluta, não tem outra. E a Bíblia diz que
Deus colocou um pesado sono em Adão, foi lá e cerrou. Eu não sei que ferramenta ele usou, mas ele cerrou. Ele tirou uma costela, não tirou só o osso, não, com carne e osso, tirou uma costela e ele está lá, dormindo. Então a anestesia não é uma coisa inventada pelo homem, não. Já viu lá, Deus é o... Anestesiou Adão, tirou a carne do seu lugar, aleluia, aliás, tirou a costela, depois fechou lá, selou a carne em seu lugar. Ele fez a operação, foi lá e o negócio cicatrizou na hora, ficou fechadinho e pegou aquela costela. Olha, presta atenção, que coisa interessante. A gente lê assim muito superficialmente a palavra, né? E a gente não percebe a grandeza e o poder de Deus. Aí ele pegou aquela costela e dela e da costela o Senhor Deus, que ele tomou do homem, o Senhor Deus formou. Pegou aquela costela ali e formou uma mulher. Tem uma planta que chama costela de Adão, você já viu? Você sabe o que ela chama costela de Adão? Não, né? Forma de costela. Forma de costela. Não é só cara daquilo não, porque ela tem forma, as folhas parecem, tem a... No meio, né? Tem aquela coisa central, mas quem tem em casa lê. Observa. Você vai observar lá que do lado tem um a menos. Já ouvi falar isso. Já viu? Pode observar. Quem tem costela de Adão em casa vai ver que a folha de um lado tem uma a mais, do outro lado uma a menos. Aí botaram uma costela de Adão. Então Adão ficou faltando uma costela. E a Bíblia diz que Deus pegou dela e criou uma mulher. Que coisa interessante. Deus não podia usar um outro material. Fez um homem de barro, pegasse um barro lá e fizesse um outro ser e fizesse o mesmo processo. Soprasse. Aí nasceria a mulher. Só mudaria o nome, homem e mulher, Adão e Eva. Mas Deus tirou do próprio homem. Olha aí o que Deus está falando com ele. Tirou do homem uma costela e formou uma mulher, uma companheira. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, versículo 22, Deus transformou. Falando em transformar, presta atenção aqui. É versículo 22 do capítulo 2, não é? Olha aqui o que diz a minha Bíblia. Deixa eu ver aqui, versículo 22. E a costela, olha, ouve a leitura da minha tradução aqui. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Vou ler de novo. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lá trouxe e disse o homem. Aí já fala Adão. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á. Aí ele já teve como colocar o nome. Colocou o nome em tudo, mas não tinha uma companheira idônea para colocar o nome. Agora ele disse, agora esta aí é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui nós temos a coisa interessante aqui. Nós temos uma revelação de Deus para nós, para o nosso casamento, para a nossa família. Muito importante isso aí. Aí eu pesquisei lá agora de tardinha, mulher, no hebraico. Escreve assim, I-S-H. Deve ser lido assim, Issa. Não sei como é que se lê. É I-S-H. Ixá. Obrigado. Ixá. Ok. Ela está intimamente ligada à palavra homem. Mulher, no hebraico, Ixá. Está ligado à palavra homem. Por quê? Porque foi tirada do homem. Então, vamos começar já a aplicar. Pode falar. Olha, os irmãos, eu gostaria que os irmãos interagissem comigo. No capítulo 1, quando fala do nascimento do homem, tem uma palavra 26. interessante. Deus fala que
criou o homem. O homem. Olha só, o É. homem. A sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmea os criou. E quando tirou a costela do homem, e quando tira a costela, ele não criou o homem, ele transformou a costela. Então presta atenção. A gente lê e passa batido em muitos versículos conhecidíssimos, mas de suma importância. Então a gente aprende aqui como tratar a mulher. E o que é a mulher? O valor da mulher para nós. Glória ao nome de Jesus. Então a mulher no hebraico está ligada intimamente ao homem. Em algumas interpretações sugere uma relação de, presta atenção, em algumas interpretações sugere uma relação de complementaridade e auxílio entre homem e mulher. Então a mulher completa o homem. Completa o homem. Quando eu faço matrimônio, é a minha maneira de fazer, né? Eu digo assim, ó, um homem sem uma companheira, falta um pedaço. Quando acha companheira, ele achou um pedaço que faltava. Ainda brinca ainda. Você que é solteiro, procure seu pedaço que está perdido por aí. Aleluia, glória a Jesus. Já viu quando o casal vive bem, se amam, como é que eles andam? Um lá, outro aqui, né? É assim? Ou na mão dada, geralmente com a mão abraçada, né? Hã? Aleluia. A mulher ela foi tirada daqui para viver debaixo de uma proteção. Ela precisa da proteção. Deve ser protegida. Mas isso não é o caso aqui. Vamos à frente. Então, a mulher, ela auxilia, ela cumprimenta, aleluia. No textual, e disse o Senhor, não é bom. Não é bom o quê? Não é bom o quê? Que o homem seja só. Aqui não está dizendo aqui, presta atenção, o homem não pode viver só. O homem não deve viver só. Não está dizendo assim. Ele está dizendo que não é bom. Não é bom que o homem viva só. E o homem pode viver só? A mulher pode viver só? Eu acho que pode. Só que aqui, ele está dizendo que não é bom, porque tem um plano dele aqui. Nós vamos ver lá no capítulo 1, versículo 26, o propósito dele. Porque se ele ficar só, como se cumprirá o plano e o projeto dele? Então aqui ele está dizendo, não pode ficar só. Não, não é bom. Não é bom. Aí se a gente for ler o que Paulo aconselha no capítulo 7 de 1 Coríntios, dá para colocar aí? Versículo 7, versículo 8, a gente fica, mas peraí, tem uma coisa errada. Não tem nada errado. Não tem nada errado. Nós temos que entender que esse não é bom, está ligado ao projeto de Deus, ao plano de Deus com a e para a família. Já ali o apóstolo Paulo está falando de servir a Deus, de como servir melhor a Deus. É capítulo 7, 1 Coríntios. Está abrindo aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Não estou com pressa não. Eu estou achando que não está conseguindo rodar os dois. Não está, né? Então Dois deixa quieto programas, aí, vou tentar. que eu vou lá. Pode deixar aqui. Deixa que eu pego aqui. Os irmãos e as irmãs ou sem. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Aleluia. 1 Coríntios 7. Não precisava nem entrar nesse detalhe, mas de repente alguém pode questionar, depois de terminar, eu ir para casa e ficar com essa pergunta na mente. Mas espera aí. Conseguiu, professor. Conseguiu? Qual versículo? Ora, Versículo 7 e 8. 7. 7, 7. 7, 8. 7, 8. Primeiro 7, 7. Tá. Isso. Porque queria que todos os homens, Vamos ver se eu ele é bem consigo forte, né? botar Queria que no- todos os homens, aí fica ruim, né? Queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros, que assim não são casados, e as viúvas, aquela que não tem mais marido, né? Que lhe é bom se ficarem como eu. Como eu, o quê? Sem casar.
Ele está dando um conselho, está dizendo que tem que ficar também sem casar. Assim como Deus disse, não é bom, não é uma obrigação casar, está dizendo que não é bom ficar só. Ali Paulo está dizendo que ele gostaria que todos fossem como ele, ficassem solteiros sem casar. Tem algumas especulações, alguns dizem que Paulo foi casado, que tinha família, por causa da maneira como ele se apresenta, mas porque ele era fariseu, não é? Ele era fariseu, fazia parte do Sinédrio, e que tinha que ser casado para ser membro do Sinédrio, etc, etc. São coisas que a gente não tem nada certo. E que ele, são especulações, e que ele perdeu a família quando ele se converte, foi abandonado, etc. Por isso, ele aconselha, mas não interessa, isso não é o caso. Então, ali ele está falando do servir a Deus. Ele fala, olha, quem é solteiro ou viúvo tem mais facilidade. Porque o casado, se a gente for ver, ele tem que pensar, cuidar da família. Porém, no plano divino, no projeto de Deus, é o contrário. Ele diz, não é bom ficar só. Porque senão, não se cumpre o projeto, o plano de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então o textual diz que não é bom. O termo, presta atenção, não é bom. Este termo pode significar algo interessante. Aí eu coloquei aqui, eu pesquisei. Não é bom. Não é bom pode significar, olha, escute aí. Não é bom pode significar que algo não atende às expectativas ou não é satisfatório. O que diz o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis? Vamos lá? Deus só manda um nome, vamos lá. Capítulo 1. 6. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Presta atenção ali. Ali ele já tinha feito tudo. Criado, e agora ele resolve completar a sua obra, criando, formando o homem. Então ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine. Então, o homem foi criado com um plano para dominar. Depois ele disse, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil e que se move sobre a terra. Vamos lá no 27, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou macho e Fêmea. homem e mulher. Vamos na O frente. interessante, pastor, é que ele cita homem, e criou Deus o homem. É a sua imagem e macho e fêmea. Então, aos olhos de Deus, Não ele tem- enxerga os dois como um. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, agora está aí, ó, olha o projeto de Deus. Frutificai, primeiro. Multiplicai, segundo. Enchei a terra e sujeitai-a. E domine, olha a missão. Lá, na nossa lição fala sobre este motivo. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves. Então Deus criou o homem, abençoou ele com uma finalidade, com uma missão. Uma missão. Frutificai, multiplicai-vos, encher a terra. Agora, como o homem multiplicaria e encheria a terra se ele ficasse só? Não tem jeito. Então não é bom que o homem esteja só, porque ele precisa de multiplicar, frutificar, encher a terra e dominar. Até dominar tudo bem, mas como ele vai multiplicar? Como ele encheria a terra sozinho? Olha a importância da mulher na vida do homem. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Glória a Deus. No plano de Deus, na visão, ele queria a terra, e que a terra cheia de homens e de mulheres. Porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Aí nós
encontra porque não é bom que o homem fica só. Não é bom. Pode significar algo que não atende às suas expectativas. Não atendia. Como Deus, ele veria, aliás, a terra cheia, o homem frutificando, multiplicando, sem uma companhia. Então, é por isso que não é bom. Se alguém aqui tem solteiro ali, um jovem ali, eu vi um outro aqui, cadê o Marcos? Está lá dentro, né? Se esses jovens não casarem, ficarem solteiros e morrerem, serem arrebatados não, mas morrerem, não vai deixar descendência. Ontem eu estava em casa, fazendo uma análise da minha família, eu lembrei, a minha mãe morreu, o irmão dela, único, desapareceu há mais de não sei quantos anos, em 90, 80 e pouco, nunca mais foi notícia, ela deve ter morrido, acabou a geração da minha mãe, tem ninguém. Então, o homem, ele precisa, ele deve pensar na família. Agora, se quiser tomar o conselho de Paulo, não tem nenhum erro aí, vai servir a Deus melhor. Mas o plano aqui, do Gênesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, é de crescer, multiplicar, encher a terra. Tomando a frase, não é bom, nós podemos entender que o homem, sozinho, não atenderia o plano de Deus. Eu já falei sobre isso, da criação e restauração, não atenderia. A terra encheria de boi, de vaca, de tudo quanto é tipo de animal, de réptil, mas o homem ficaria aquele ali. Ficaria só o Adão. O capítulo 1, versículo 27, parece que já antecipei. Deus tinha um propósito especial. Primeiro, serem fecundos. Terceiro, multiplicar a espécie, encher a terra. Terceiro, dominar sobre tudo aquilo que ele havia determinado para o homem dominar. Só que aqui nós vamos encontrar na sequência Deus se preocupando. Presta atenção, só tem que multiplicar, tem que encher, tem que dominar, porque na verdade a gente usa dizer o homem é a coroa da criação, a coisa mais perfeita e mais importante de toda a criação, porque o homem dá sentido à criação de Deus, só que o homem, ele certamente, se Deus não fizesse para ele uma companheira, ele teria dificuldade. Aí vai entrar no tema da lição, a solidão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a solidão. Deus se preocupa. Antes de Adão começar a desempenhar a sua missão, antes de Deus ver todo o seu plano cumprido ou se cumprindo em Adão, Deus se preocupa com a pessoa de Adão. Estão me acompanhando, irmãos? Estão entendendo? Antes de Deus pedir de você, requerer de você alguma coisa na obra, no reino, na família, em qualquer área, ele se preocupa primeiro com você. E nós encontramos aqui Deus preocupado com o homem solitário lá no Éden. Presta atenção aí. Para que houvesse progresso a sua missão e ficasse mais fácil, vamos dizer assim, para ele desempenhar a sua missão, para ele cumprir o propósito de Deus. Deus faz o seguinte: Deus pega de Adão, para que ficasse mais fácil o seu propósito, Deus pega do próprio Adão, conforme nós lemos, e tira uma costela. Mas por quê? Fica mais fácil. Porque quando Deus, eu não sei se os irmãos e as irmãs vão concordar comigo, vocês não são obrigados a concordar. Quando Deus tirou aquela costela e transformou ela
em uma mulher, aquela mulher recebeu ou não o mesmo caráter de Adão? Tirou do homem. Ela recebeu o mesmo caráter, a mesma personalidade ou não de Adão? Não é uma pergunta um pouco difícil? O que é que os irmãos acham, as irmãs acham? Não, está só sussurrando aí, fala alto. Hã? Ele recebeu sim, eu creio que recebeu. Quem acha que não recebeu aí? A planta era boa. Ó, o Jorge está dizendo que acha que recebeu. Tem alguma ideia aí, gente? Uma opinião? Porque hoje, presta atenção, hoje o problema no lar, na família, sabe o que é? Incompatibilidade de caráter, personalidade diferente, porque um vem de uma família, outro vem de outra. Essa é a desculpa. E é real. Muitos problemas é isso aí. Tem também o fato do movimento feminino, não que ele seja contra ela, né? Mas estão querendo tomar o lugar do homem. Isso aí já é um adultério que fizeram, que fazem. Eu Né? creio que cada um tinha a sua personalidade, porque se ela era ajudadora, ela não podia mandar nele. Ela tinha que ajudar, orientar. O que eu estou querendo apresentar aqui, presta atenção, que aquela costela que saiu, Deus transformou em uma ajudadora. Mas Adão disse: essa aí é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, porquanto do homem foi tirado. Então, na minha concepção, ela herdou o mesmo caráter, o mesmo caráter de Adão. Tudo porque ambos ainda não tinham pecado. Então essa incompatibilidade, essa problemática toda é consequência do pecado. Consequência do pecado. Então presta atenção, se Deus fizesse a mulher de um material, de um barro separado, um outro boneco que soprasse, poderia haver esse problema. Mas para não ter desculpa, Deus disse: eu vou te dar uma mulher perfeita, perfeita igual a você. Vai pensar, vai falar, vai ter o mesmo gênero, não tem problema. Você vai ter uma mulher com nome de mulher, mas ela vai ser a mesma coisa, pensar igual, falar. Então não teve nenhum problema. Então Deus tirou do homem exatamente para não ter problema. E, em poucas palavras, eu vou te dar uma ajudadora, uma auxiliadora perfeita. E hoje, se alguém pensar em casar e achar que vai encontrar uma mulher perfeita, que pensa igual a ele, que fala igual a ele, que vê igual a ele, vai ficar solteiro pro resto da vida. Não vai. Vai ficar pro resto da vida. Mas olha o propósito de Deus. Deus está dizendo: Adão, eu não vou te dar uma mulher problemática, eu vou te dar uma mulher que soma, que ajuda, aleluia, que multiplique contigo, aleluia, glória ao nome de Jesus. Irmãos, procure ajudar você que é casado, o seu marido, procure entender a sua esposa. Eu sei que é difícil, mas é importante, porque aqui fala de família, solidão. Daqui a pouco a gente chega lá. Aleluia. Deus tira do próprio Adão a sua auxiliadora. O pastor falou lá, o pedacinho bom. Quem falou? Pastor Joadinho. Ah, Joadinho. O pedacinho bom. Ainda tem aquele que não dá certo com essa aqui, essa aqui não presta, troca, quando vê, pega uma pior. A missão de Adão ficou muito fácil, gente, porque ele tinha alguém do lado dele que saiu dele, tinha o mesmo sentimento dele, o mesmo caráter. Interessante que Deus fez isso. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, talvez vocês não pensaram. Deus tirou dele, porque o que Adão tinha em comum naquele jardim? Várias coisas em comum, mas tinha uma coisa interessante ali.
o seu relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento perfeito. A Bíblia diz que Deus falava com ele na viração do dia. Então ele tirou ela tinha o mesmo privilégio, não tinha problema de comunicação com Deus. O mesmo privilégio que ele tinha, ela tinha. Ambos ouviam a voz de Deus, falavam com Deus. Hoje é meio complicado. Tem família que o homem é um sacerdote, a mulher é um problema, vice-versa, a mulher é uma sacerdotisa, ela ocupa o lugar de sacerdote da casa porque o homem não quer nada com Deus. É uma luta terrível, terrível. Acho que é por isso que Paulo disse: é melhor ficar sozinho. Viúva não casa de novo não, já tribulou uma vez, fica sem tribular. E o solteiro não arruma problema além do que você tem, fica sem. Mas, Paulo falou, mas cada um tem um dono de Deus, não é? Porém, voltando ao plano de Deus, o casamento é para instituir uma família. E família, ela é abençoada por Deus, porque Deus abençoou lá no início e continua abençoando. Continua abençoando. Agora vamos à verdade aplicada aí. A verdade aplicada diz que, de acordo com o projeto de Deus, o homem unir-se à sua mulher após dedicar-se, é isso mesmo? Abdicar-se. Pastor Lorido usa Abdicar-se. uma palavra difícil aqui. Pode interpretar ela para deixar a sua família para dar começo, uma outra família, né? Uma outra família. Aleluia. Ao colocá-la no jardim, já estava no plano de Deus, lógico, torná-lo cabeça da sua nova casa. A sua nova casa. Deixar uma família para formar outra. Aqui é mais um problema que surge ao longo do século. Deixa uma família para formar outra. As pessoas não conseguem entender que ele está deixando uma para formar uma outra. Mas muitos casam e trazem da sua família uma bagagem para encaixar em outra que vai ser formada. Isso aí é um problema sério. Você quer ver o problema? Casar e morar perto da casa do pai ou da mãe, ou no mesmo lote. Eu fiz isso, não deu certo de jeito nenhum. Tudo porque lá no início deixará o homem na casa do seu pai, da sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então tem que deixar. Lá no capítulo 12 de Gênesis, que Deus exigiu de Abraão foi a mesma coisa. Sai da casa do teu pai, do meio dos teus parentes. Então é um problema. Mas tem um negócio na família, tem que ser unida. Ser unida não é morar junto, não. Ser unida no mesmo sentimento, no respeito. Não é? Então precisamos, às vezes, fazer muita atenção. Eu, para Deus trabalhar na minha vida, Ele me pegou e levou para bem longe, 12 mil quilômetros da minha, por 32 anos. Voltei agora. E não é muito fácil ficar perto. Não é fácil. Família verdadeira é essa daqui, ó. Ah, então está desprezando a família, plano de Deus? Não. Eu estou dizendo que essa família aqui é uma família. Com todo o problema que nós temos aqui, não é mais fácil, porque aqui se trata de algo espiritual, se fala de Deus. Então é mais fácil, e o Espírito de Deus, ele age aqui dentro, nas nossas orações, mas a família que entra um profeta não tem uma na sua casa. Dentro de casa, é você. Tudo que você erra em casa fica marcado. O que você faz de bom, dificilmente. Bom isso aqui. É porque a carne é fraca. A carne é fraca. E a mente também, tá? E a mente também. Aqui está o projeto de Deus em andamento. Sair da tua família, formar uma outra família, né? Uma nova família. Agora, presta atenção, eu achei interessante, eu fui pesquisar. A palavra família, no hebraico, Mispachá, se escreve M-I-S-H-P-A-C-H. Eu li Mispachá, porque tem um acento. Não sei se é isso mesmo, mas se refere tanto a um grupo de parentes, como pais e filhos. Família. Como a família
é um projeto de Deus. Ela inclui pai, mãe, filhos, netos, bisnetos, enfim, toda a parentela. É uma família. É uma família, não é? É uma família. Lembrando que Deus já tinha um plano para o homem de colocá-lo como cabeça da sua casa. É só ler o capítulo 1, eu coloquei aqui, nós já lemos, versículo 26, com mais atenção que a gente vai entender o objetivo da lição. A solidão, agora vamos entrar em um pedacinho importante. A solidão é algo interessante. É por isso, marque bem isso aí, é por isso que Deus já tinha planejado fazer para Adão uma auxiliadora, uma ajudadora, para encher, para multiplicar, para dominar, para auxiliar ele, Isso aí é uma missão. Eu vou repetir. A missão era multiplicar, encher, frutificar, mas para encher, multiplicar, frutificar, ele precisava de atender uma necessidade, que era a do homem sozinho. Aí ele cria a mulher, tirando, conforme nós dizemos, da sua própria costela, uma auxiliadora perfeita. E agora nós encontramos aqui a família sendo formada, lembrando que Deus tinha sempre um propósito, né? Para colocar ele como cabeça. Aí diz assim, ó, o objetivo da lição: a solidão não é algo bom. Foi o que o pastor Lourinho colocou aqui. Solidão não é algo bom. Lógico. O que é solidão? Boa, a palavra é tão simples, gente. O que é solidão? Viver só. Sentir-se isolado. Mas o que? Separado. Desprotegido. Não é isso? Vamos de novo? Eu acho que eu notei alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Solidão é um estado de quem se acha, se sente desamparado ou sozinho. Isso é solidão. Alguém falou para mim esses dias: eu tenho que casar, estou ocupado. Eu falei: irmã, você está muito nova. Não, mas imagine eu ficar sozinha, irmã, desamparada na minha velhice. Mas Deus é pai de órfão, pai de viúva. Consolei a irmã, acalma o coração. Mas ela está pensando, com medo de ficar desamparada, sozinha, não é isso? E Deus estava preocupado. Ele disse: primeiro, Adão não vai poder multiplicar. Ele não vai ter condição de encher a terra de quê? De boi, de cavalo? Eu quero encher de homens, de seres humanos. Então já estava no projeto. Só que ele disse para ele mesmo, Deus dizendo: mas eu não posso deixar ele sozinho, ele não tem condição de cumprir o meu plano. E ainda que eu não tivesse um plano de encher através dele a terra e multiplicar, ele se sentiria sozinho, abandonado aqui. Ainda que eu venha na viração do dia e fale com ele. Aí a Bíblia diz que Deus fez a companheira, não é? Não é? Agora presta atenção: solidão. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos ler comigo aí. Capítulo 3. Capítulo 3. Eu vou ler. Se alguém já está com a Bíblia aberta, lê. O pastor já colocou ali? Não precisa não, pastor. Não precisa colocar. O capítulo 3 diz assim, versículo 1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis também. Conhecereis o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu dele, também deu ao marido. E ele comeu. Abriram-se os olhos. Então os olhos de ambos, abriram os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí, versículo 9 diz assim: então ouviram a voz do Senhor Deus, que soava no jardim na viração do dia, e esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher entre as árvores do jardim. Eu paro aqui. Pastor, só está lendo isso aqui que tem a ver uma coisa com a outra. Solidão. Solidão. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos intrigante. A serpente falou com quem? Acabamos de ler. Com quem? Mulher. Ela ouviu ou não ouviu? Ouviu. Houve ou não houve um diálogo entre a mulher e a serpente? Não é isso? Eu acho que Adão não estava presente, não. Peraí, você está respondendo um negócio desse pagamento? Então eles conversaram, houve um diálogo. Ela foi convencida que não tinha problema comer, não é? Ela foi convencida que não tinha problema. Mas aí, após ser convencida, ela comeu. E a Bíblia diz que ela deu também ao marido. A minha pergunta, o pastor João já entrou nela. Adão estava junto ou não? Não. Não? O que Adão estava fazendo, ele escolheu uma mulher sozinha. Estava trabalhando. Inclusive também Adão estava Paulo trabalhando. fala, eu não sei em qual das cartas dele, que a mulher é quem foi enganada, né? E não o homem, entendeu? Então eles estavam Adão estava separados. trabalhando. Bom, voltando à palavra solidão, diz que solidão é Serviço. aquele que se acha ou que se sente desamparado ou só. Isso é solidão. E a lição se trata de solidão. Deus providenciando uma companheira para resolver o problema futuro da solidão. Sim. Da solidão. Não é isso? Isso. Agora nós lemos aqui que esta mulher, que saiu do próprio homem, que tinha o mesmo sentimento, o mesmo caráter, era perfeita, tem um diálogo com a serpente. E ela é convencida e come do fruto. Presta atenção. Será que Adão ouviu o diálogo? Não. Quem acha que ouviu? Ninguém. Que não ouviu? Eu também acho que não ouviu, não. Ele devia estar trabalhando, igual o pastor disse, lavando a terra. Aí vamos dizer que alguém aqui levanta a mão e diz: não, eu acho que ele estava presente sim. Porque a Bíblia diz que ela comeu e deu para o Adão. Tá. Peraí, mas se Adão estava presente, por que a serpente não foi conversar com Adão? E por que ele permitiu que ela lá comesse? Não falou, ó, Deus disse que era para não comer. Por isso que ele não foi enganado, porque Foi Deus ela. avisou os dois. Paulo fala isso, que ela foi enganada e não o homem. Tem uma vírgula aqui. Ela comeu, aí vírgula, depois você não. Tem um lapso. Então vamos lá. Tem um lapso de tempo aqui. Vamos lá. A mulher ouve, dialoga, conversa, é convencida, come e dá ao marido. Aí a pergunta é: ele estava ou não estava? Ele ouviu ou não viu? Ele viu ou não viu? A maior parte, pelo que eu estou vendo, ninguém acha que Adão estava presente. Uma outra coisa, Ninguém acha que ele viu a conversa. Se eu tivesse ela visto, ele tinha. apresentou. Deus disse para não comer. E ela disse: e nem nele tocareis. Tocar poderia, o vento derrubou. Ela pegou o fruto. Opa, esse aqui a gente não pode comer, não. Vamos comer esse outro aqui. Então ela acrescentou: e nem nele tocarei. Ele trocaria. Tá bom, ok. Então, praticamente todos nós cremos que Adão não estava presente. Não estava. Quando ela acabou de comer, ele chegou. Se Adão não estava presente, ela estava Sozinha.
sozinha, solitária, abandonada. A solidão é uma ocasião que Satanás, para o diabo trabalhar. É aqui que eu parei hoje, por isso que eu fiquei agarrado aqui. Então nós precisamos entender que a solidão é algo perigoso. É por isso que Deus se preocupou com Adão. Se esse homem ficar sozinho, aqui sozinho, ele pode ser tentado. Se ele tiver uma companheira, dois juntos, pensa melhor, decide melhor. Mas o problema é que houve, da parte de Adão, uma deficiência. Ele deixou ela estava dando uma volta lá no jardim. Não sabemos que distância, porque se eles estivessem juntos, talvez não, seria muito mais fácil de evitar a queda. Só que tudo já estava em um projeto, em um plano. Pode falar, Roberto. E o olho de ambos foi aberto só quando ele comeu. Exatamente. Então, não aconteceu nada. Ué. É outro detalhe. E ela já tinha visto que a árvore era boa, porém tinha um tapume na frente do olho dela. Porém, a minha pergunta agora para terminar essa fase, já que ele e ela ambos ouviram a ordem, o aviso não comer, por que ele pega da mão da mulher e come? Porque, irmãos, se não comer, te dou os dados. ele não era o cabeça? Ele era o cabeça. E porque ele come, sem questionar? Ele desobedeceu, né? Ele não Desobedeceu quem? Nessa época o homem já estava submisso à mulher. Ué. Aqui tem outro segredo aqui. Eu vejo como segredo. Eu acho que Eva, pastor, já pensava como muitas mulheres hoje. Muitas, o homem é o cabeça, né? Ela é o pescoço e joga a cabeça para onde quer, ó. Eu parei aqui, fiquei agarrado aqui, não consegui ler a lição. Sabe o que veio em mente? Eu penso, eu creio, você não. Como eles tinham o mesmo caráter, a mesma personalidade, sentiam a mesma coisa. Assim como ela sentia que não tinha problema, eu sentia que também não tem problema. Ficou com medo de Acho que ele olhou, viu que não deu nada. Porque se fosse hoje, era mais fácil talvez resolver esse problema. E, pastor, Hã? acho que ele olhou, viu que não tinha nenhuma consequência. Mas por que ele viu que visual. não tinha? Por que não via, viu que não tinha? Porque pensava a Tava mesma tudo coisa. normal, sim, tava Porque tudo pensava a normal. mesma coisa. É. Você já viu? Andaram dois juntos se não estiver de acordo? É verdade. Não. Então eles pensavam igual. Isso. Pensavam igual. Então esse é o fator que me chamou muita atenção. Agora, a mulher, segundo ponto. Eu estou lá no objetivo da lição. Segundo objetivo da lição, a mulher para somar. Mostrar. Somar no sentido de acrescentar, contribuir. A mulher foi criada para isso. Acrescentar alguma coisa. Aleluia. Para ajudar a multiplicar alguma coisa. A missão era árdua. Então é no sentido de somar, acrescentar, contribuir. Eu vejo a mulher aqui como carne da carne do homem, osso dos seus ossos, como uma. Presta atenção. Foi Adão que disse: isso é carne da minha carne, O osso do meu osso dos meus ossos, foi tirado de mim. E Deus tirou de Adão. Deus não fez a mulher diferente. Só que eu vejo a mulher, presta atenção às irmãs. Está vendo essa mão aqui segurando esse microfone? Pode observar, é automático, de vez em quando eu estou mudando. Eu vejo a mulher como uma das mãos auxiliando, com a mão auxiliando a outra. Deus fez para isso. É como os olhos, um auxiliando. Deus fez dois para um auxiliar o outro. O ouvido, um auxiliando o outro. As pernas, um auxiliando o outro. Nós temos muitos membros do nosso corpo que Deus fez para auxiliar o outro. Nós temos dois rins. Não é isso? Tem gente que nasce com um, é raro, mas tem gente que nasce com um. Mas Deus fez dois. Quando um paralisa, Deus tem um outro. Só não fez com dois corações. E nem duas bocas. E nem duas bocas. Se fizesse com dois corações e duas bocas, era problema. Deus fez tudo perfeito. Então Deus fez a mulher como uma auxiliadora, para ajudar, para acrescentar, para somar alguma coisa. E a pergunta é:
Das irmãs, vocês estão somando alguma coisa ao lado do esposo? Aleluia, Pai. Está somando? Aleluia. Mas a pergunta também cabe para os homens. Você está dando valor àquela que soma contigo? Quando vai orar de madrugada? Não deixa o homem orar sozinho, não. Não deixa a mulher orar sozinha também, não. É tudo junto, é para somar na oração, somar na administração da casa, da família, somar no ministério, somar nos cultos. Só que nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Nós precisamos orar e ter coragem de falar com Deus. Porque Deus não é alguém que nós vamos falar dele aqui, que Adão e Eva viram, não. É um outro ser. A gente precisa ter coragem de dizer: Deus, meu companheiro, a minha companheira não está somando, não. Estou sozinho, estou sozinha. O Senhor que deu, dá um jeito aí. Coloca esse negócio na mão de Deus que vai resolver o problema. Aleluia. Nós temos que ter essa audácia, essa coragem. Glória a Deus. Falar com Deus. Matrimônio não é instituição do Senhor, família não é projeto, a mulher não é auxiliadora, o homem não é a cabeça. Aqui tá, o corpo está sem cabeça, Jesus. Deus eterno. Só tem pescoço, não sei onde vai parar a cabeça. Deus eterno. Nós temos que ter essa audácia de falar com Deus, porque nós estamos falando de um plano de Deus, de um projeto de Deus. Ah, Senhor, eu estou na solidão. Tem família que vive na solidão. Precisa haver diálogo entre marido e mulher. Precisa haver conversa. Casal independente da idade. Precisa tirar. Quem casou aqui sem namorar? Tem muito casamento agora que não precisa namorar mais, né? Só pela internet. Não é? Tem muitos que namoram sem casar. Aí é outro. Deixa pra lá. Então, o que acontece? O casamento geralmente tem um namoro, 1 mês, 2 anos, 3 anos, cada um tem a sua. Mas tem um tempo de diálogos para se conhecer, não é isso? E não é que você chegava lá na casa do sogro, esse meu irmão Oswaldo, fica 5 minutos ou indo embora. Meu Deus do céu. O sogro tinha que falar assim: ó, gente, vamos embora que a visita quer dormir. Deus eterno. Para poder entender, não é assim? Então, agora, peraí. Não podia estar junto, não podia comprar, construir junto, fazer nada junto, era só um preparativo, tomava tanto tempo dela ou dele, aí depois que casa acaba tudo. Eu tenho 48 anos de casado. Glória a Deus. Eu tiro tempo. Quando a gente não tem nada para falar, é só mexer com o negócio de neto, que ela arruma tanta conversa, tanta história de neto para contar, chega até a dormir. Nunca vi gostar de neto. Quando os netos acabam o assunto dos netos, a gente vai falar de passarinho que fica voando lá fora, mas toda noite a gente tira um tempo para ficar junto. O casamento, eu estou mudando a saindo fora aqui, mas o casamento mais glorioso, melhor é na velhice. Na velhice. Porque ambos já estão maduros, já passaram por provas, né, Joadinho? Mais ou menos. Então a mulher foi feita para somar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Para contribuir em todas as áreas. Então eu vejo a mulher assim, uma figura de 2 mãos, uma auxilia na outra, como 2 pés, um auxilia no outro. De vez em quando a gente vê alguém assim, ó, fica com a pena. O pastor Gilberto também ouvi ele, fiquei feliz que ele já está dando normal, graças a Deus. Entendeu como é que chama ali, ó, AVC, aquilo ali, não é? Eu achei que ele ia ficar arrastando, já está andando normal, graças a Deus. Mas é duro, né? Cara, minha ação chutar e não chuta nada. Então, o que acontece? A mulher, exatamente, ela completa. Agora, não é obrigado, você não é obrigado a casar. Não é obrigado a casar. Mas dentro do plano de Deus aqui, quem é casado precisa dar valor ao casamento. Já estou terminando. Glória ao nome de Jesus. A mulher para mim é como um povo, tá? Como? Um povo. Povo, que é isso? Peixe do mar lá. Um Porque às vezes ela está com uma criança no colo, outra segurando a barra da saia,
cozinhando, a máquina de lavar girando assim, alguém liga, ela ainda atende. O homem não tem essa capacidade, não. O homem tem. Agora, o terceiro objetivo da lição, nós não entramos no terceiro objetivo, a importância do casamento. Foi o que o pastor colocou lá. A importância do casamento. Importância do casamento, do matrimônio, da união, né? Casamento é quando dois se unem, mas o matrimônio significa completeza, unir, força, companheirismo, multiplicação, felicidade, alegria, tudo isso é o motivo do casamento. O casamento é para trazer alegria, para trazer felicidade, para multiplicar, para ter companheirismo, somar força juntos. Eu vi uma irmã falando, a irmã estava bem irada um dia desses, falou para mim assim: eu estou orando para que o nome de Jesus prepare e me leva, eu não aguento mais não. Não, é verdade, houve um conflito terrível, né, na família. Isso, a mãe, ela tem o controle, a mãe, a verdadeira mulher de Deus, ela tem um espírito pacificador, ela controla, né, a guerra dentro de casa. Mas ela estava meio descontrolada, falou: eu vou orar para Jesus pegar e levar. Eu falei: você não está sozinho. Calma. Aí no outro dia, você estava nervosa, tudo tranquilo já. Não é fácil não. Então, é importante isso aí. A importância do casamento, um vai completando o outro, companheirismo, multiplicar, mas não é só fazer filho também não. Multiplicar aqui em todo o senso, não é? Felicidade no lar. Atenção aqui no que eu vou falar agora. Satanás foi exatamente na base. Quando ele viu Deus formar o homem, ele estava vendo, irmãos. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Quando Deus pega o barro, modela, sopra, fala: eu vou fazer uma companheira. Ele falou: opa, para aí. Sem companheira tudo bem. Ele vai ficar sozinho, vai sentir solidão, não vai prosperar, não vai multiplicar, não vai encher aqui. Tudo que eu quero é que a terra não se enche de seres humanos, porque se encher vai ter muito adorador, a minha guerra vai ser muito maior. Então, enquanto tiver só ele, mas quando ele ouve e vê Deus dizer assim: ó, encha, multiplica, domina, ele fala: não, peraí. Aí Deus faz a mulher e ele está lá olhando. E ele sabia que Deus se preocupava com a solidão de Adão. E deixando Adão uma brecha, ele, oportunista, lá no capítulo 3, ele aproveitou a brecha, que ela estava solitária, sozinha, e entrou. E tudo que o inimigo quer é exatamente isso aí: a destruição do lar, a destruição da família. Família é uma ameaça para o reino das trevas. E hoje, ao longo dos séculos, ele trabalha desde a queda do homem. Olha o que ele tem feito, irmãos. Nós não estamos aqui para dar honra a Satanás, mas lamentavelmente milhares e milhares de famílias são destruídas. Tudo isso é o que ele quer. E ele encontra oportunidade no momento de solidão, no momento de discussão, ele entra no meio. Então nós estamos aqui falando sobre solidão. A lição é solidão, somar, importância do matrimônio, importância do casamento, plano divino, projeto de Deus. Mas o que eu quero enfatizar bem aqui é que a solidão, ela é uma oportunidade. Quando você estiver sozinho, angustiado ou angustiada, procure o seu cônjuge, conversa com ele. Sabe por quê? Ele ou ela pode te ajudar. Não tente resolver sozinho. Se marido e mulher entender isso aí, todos nós temos crise. Nos momentos de crise, nós precisamos um do outro, porque é isso que Deus colocou. O homem para a mulher e a mulher para o homem. É para auxiliar, não é só fazer filho, comprar e vender, não. É para sustentar a adoração. A coisa mais linda é quando o cônjuge entende que ambos foram feitos, unidos com um propósito único de Deus, para adorar a Deus. Então isso é importante. Estamos terminando já.
terminar agora. Aleluia. A lição tem por título Família para Deus, né? A família é importante. Uma resposta que eu preciso de vocês aí. Qual a importância da família para Deus e por que Deus projetou a família? Simples? Não é tão simples. Vamos lá. Participação aí. Pastores, obreiros, irmãs. Por que Deus resolveu instituir a família? Planejou a família? Nós já falamos. Não, eu quero ouvir mais alguma coisa. Adorá-lo. Adorar? Para adorar. Mas o quê? Ninguém tem mais uma sugestão a dar? Para adorar? Sabe que Deus é tão carente de adoração? Encher o céu para ter uma distribuição fina na face da terra. Opa! E para poder ter uma célula mátrix da sociedade. Ótima resposta das pessoas. Pastor, mas o senhor leu lá que o propósito é de multiplicar, encher e dominar. Ok. Mas Deus precisava de encher a terra. Ele queria que o homem se multiplicasse. Sim, está escrito. Mas o objetivo e a motivação. Porque Deus, presta atenção, Deus é um Deus de família. Sabe onde está escrito? Em toda a Bíblia. Mas vamos pegar um versículo? Efésios, capítulo 3. Para a gente terminar. Vamos ver se eu acho aqui. Uma outra coisa é que a família é a parte da sociedade e da igreja. Né? Tudo que vai fazer lá fora, onde você mora, quem é seu pai, quem é sua mãe. Tem um versículo que exatamente, tem um versículo que nem, parece que não tem muita conexão com o que nós estamos falando nesta noite, mas tem muita conexão. Porque falando da criação e da formação do homem, a gente percebe exatamente o que o pastor Samuel disse ali. Deus queria criar na terra a família como instituição divina, ok? Agora, olha o que Paulo fala aqui no capítulo 3, da letra de Paulo aos Efésios, versículo 14 e 15. Escutem: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que tem a ver? Espera aí, deixa eu explicar. Existe uma família espiritual. Em Jó, capítulo 1, nós vamos encontrar Deus dizendo assim, do versículo 6 até o versículo 13, me parece. Tinha uma reunião dos filhos de Deus. Essa reunião não era na terra. E aparece Satanás e Deus pergunta: de onde vens? Estava vindo de um lugar. Se eu venho de rodear e passear. Então essa reunião era uma reunião espiritual. Porque ele ainda fala, viste lá o meu servo. Viste lá. Então era uma reunião especial em cima aí. Aqui tinha uma família reunida. Deus é Deus de família. A Bíblia diz que ele está entronizado entre serafins, querubins. O céu está cheio da sua glória. Lá em Apocalipse foi visto por João alguém que dizia: santo, santo, santo. Isaías viu no capítulo 6. Então a primeira família que Deus criou foi a espiritual: anjos, arcanjos, serafins, querubins. Não é isto? Tudo ok? Família espiritual. E Paulo está dizendo aqui: eu me ponho de joelho, tomando o nome de toda a família, tanto daquelas que estão nos céus, como aquelas que estão na terra. Vou chegar lá. Então aqui tem uma família espiritual e tem uma família terrena. Só que
Antes não tinha, era uma família espiritual. Agora Deus planeja a restauração da terra, a formação do homem, com o propósito de criar uma família na terra. Porque a terra foi restaurada. Tudo que ele fez, diz, era bom, é bom, é bom. Mas quando fez o homem, tem uma tradução que diz assim, e Deus viu que era muito bom. Muito bom. E Deus coloca o homem. E tira do próprio homem alguém que tinha o mesmo sentimento, a mesma visão. Que pudesse somar, acrescentar, encher, formar uma família na terra. Porque no céu já tinha uma família formada. Agora Deus projeta uma família na terra. Propósito? Representar Ele. O que a Bíblia diz? Que a terra está cheia de corrupção, é isso? Diz o pastor Jardim que está cheia da glória de Deus. E está mesmo. Aqui tem parte da glória de Deus. Cada um, cada homem, cada mulher aqui nessa noite tem uma porção da glória de Deus nele. Amém. Então a terra está cheia da glória de Deus. Por quê? Porque Deus formou uma família na terra. Deus formou uma família. Deus já poderia ter extirpado, destruído essa humanidade, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus destruiu o mundo antes do diluviano, porque os seus pecados cheiravam mal, a ponto de incomodar Deus, e Deus destrói, salvando Noé com a sua família. A Bíblia diz que Deus manda fogo e destrói Sodoma e Gomorra por causa de quê? Pecado, cheirava mal. A minha pergunta é, por que Deus não destruiu essa terra, essa geração nossa? Nós estamos pior do que... Nós não, o mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Mas é o amor de Deus pela vida humana, pelo sistema humano. Eu digo, não tenho nenhum receio de dizer que Deus não vê como vê você. Você olha um mendigo ali, ele está fedendo, com um saco nas costas. Se ele entrar ali, pode que não aconteça, mas geralmente acontece que, desculpa, dá porteiro, que eu vou usar o seu nome, o porteiro olha assim, senta aqui, não deixa nem vir para frente, não estou dizendo você não, senta aqui atrás. Mas se entrar o prefeito de Volta Redonda, é normal, a nossa tendência, chegou o prefeito da cidade. Oh, Deus. Mas para Deus existe diferença entre prefeito e mendigo? Deus olha a alma. O amor de Deus alcança o ladrão, o criminoso, alcança o bonzinho, o mau caráter, alcança todos. Deus ama, Deus é Pai, todas as almas são minhas. Nós precisamos botar isso na cabeça. Deus criou o ser humano na terra e tem um amor por ele. E Deus entregou a nós uma missão. E a nossa missão, como filhos de Deus, é de propagar o amor de Deus que Ele tem pelas famílias. Glória a Jesus. Mas o propósito dessa lição aí é a solidão. Solidão. A Bíblia ainda diz que a solidão foi resolvido o problema, porque Deus colocou a mulher. Deus faz a mulher para somar com o homem. Deus faz a mulher para ajudar o homem na sua missão. Eu disse aqui, nós temos uma missão muito interessante. Coisa difícil, triste, é quando o homem ou a mulher, vice-versa, tem um coração apaixonado, temente a Deus, dedicado, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É difícil, não é fácil. Verdade é que cada um vai responder diante de Deus. Vai responder, não é? Mas é muito bom quando ambos têm o mesmo sentimento, né? Mãos que auxilia, é outro item aqui. Deus solucionou o problema da solidão humana, o propósito da ajuda feminina, enfim, tem uma série de porquês de Deus criar a mulher. E nós precisamos, nesta noite, terminando essa lição, lembrar que nós estamos vivendo em uma sociedade falida, e nós não podemos entrar no jogo de Satanás. Nós precisamos, mesmo com todas as dificuldades, nós precisamos de voltar para a palavra de Deus e amar
o cônjuge. E quem está sozinho, não tem necessidade, fica sozinho, faz muito bem. Mas quem tem família, preserva a sua família, valoriza a sua família, porque a primeira coisa que Deus fez foi abençoar. Antes de dar a eles a missão, diz a Bíblia, Deus os abençoou. Bote na cabeça aí, eu como sacerdote, como cabeça, você como auxiliadora, estou abençoado, abençoada por Deus. Que Deus abençoe todos que